d'água que a gente espera. Mas é basicamente isso aqui, porque eu apresentei a vocês em Legal. termos, basicamente, de simulação hidráulica, né? Então, os resultados do REC já suficientes, né? Tem algumas questões aqui, o E, Alisson, do pessoal que está assistindo a live. Primeiro já estou colocando aí na tela o pessoal ver, mas a pergunta é a seguinte, né? A questão do coeficiente de expansão e de contração, comentados anteriormente, né? Que você usou de 0,3 e 0,5, né? A pergunta é do Lucas, né? Se eles foram inseridos nas seções de montante e jusante do bueiro, respectivamente, você usa esses valores para projeto, tem, eita, são recomendados. foi uma boa pergunta do Lucas e a gente vai ter que ressimular aqui, então, porque eu esqueci essa etapa da simulação. Mas, Olha aí. basicamente, a gente teria que adotar aqui, muito bom, Lucas, se lembrar disso, e mudar nessa seção de montante e de jusante, né, o coeficiente de contração para Isso. 0,3 e de expansão para 0,5. Eu vou dar um apply aqui, a Simula de jusante novo. também, e simular de novo. São 0,3, 0,5. Você tinha mostrado lá esses coeficientes lá na apresentação, né? De contração Isso, e expansão e e tem a acabei ver com esquecendo a de perda de colocar carga. aqui. Isso. Nas sessões livres, né, que a gente não tem estrutura, o próprio RecRai já coloca por padrão 0,1 e 0,3, né, que é contração e expansão progressiva, né, que é a forma natural de ser calculado. Para quando a gente tem entrada e saída do bueiro, o convencional é colocar esse 0,3, 0,5, que eu já apliquei aqui, e tinha pulado essa etapa aqui no pré-processamento com vocês. Então, a gente vai ressimular aqui e visualizar se teve alguma alteração. A gente vê aqui que não alterou consistentemente aqui, né, de forma visual, a simulação, né? Pode ser que tenha alterado essa elevação aqui, a gente pode conferir. Mas A não, acho que passou de elevação. boa. Tá tranquilo, né? Pelo visual ali não tem É, problema. e aí a gente faria aquele cálculo novamente, né, para ver se ele está abaixo dos 20% aqui, mas pela simulação, pela visualização aqui passou, mas a gente teria lá que verificar, né? Aí outra pergunta aqui do Mas, Lucas, né? Que ele já na sequência. É, claro, por ter considerado a perda de carga na entrada e na saída do bueiro 0,7 e 1, não é necessário esses coeficientes? Né? Você mostrou aí que eles são não, necessários, né? o, Tem que o definir uma coeficiente. coisa é a perda de carga na entrada e na saída, né? Outra coisa é do canal. Isso, são coisas diferentes e complementares, né? Se a gente for Isso. ver aqui o que tem no próprio manual do REC, né? Esse coeficiente de contração e expansão, ele representa apenas como o fluxo de águas vai se comportar, né? Na entrada e na saída, né? A gente tem esse efeito aqui do fluxo de água vindo e ele tem que entrar aqui, né? E na saída, como ele tem uma seção mais livre, ele começa a abrir. Então, a gente tem o coeficiente, esses coeficientes maiores. Só que isso ele serve para calcular essa entrada e saída do bueiro em termos de espaço que o fluxo tem para percorrer. Já a perda de carga é para a gente calcular as perdas de energia, né, causada pela entrada, né, do fluxo de águas no bueiro e pela saída, né? Então, são coeficientes diferentes e complementares, né, na simulação. Uhum. Tem que ser considerado, tem que ser levado em consideração, sim. Bom, aí tem outra questão aqui do Thiago, vou colocar na tela aqui, peraí. Pronto, já está na tela lá, o pessoal já está vendo a questão do Thiago. Ele pergunta assim: as condições de contorno definidas para o bueiro é, exercer grande influência, eles exercem grande influência no perfil da linha d'água, essas condições de contorno, pelo que eu entendi aqui. Tá. As condições de contorno que a gente colocou aqui, a gente colocou a montante do canal e a jusante do canal, né? Não tem uma condição de contorno fixa para o bueiro. Para o bueiro, a gente tem esses coeficientes que a gente vem conversando aí. Então, é uma questão interessante isso, mas a condição de contorno ela pode exercer uma função significativa de diferença no perfil da linha d'água, né? Por exemplo, se a gente tivesse uma condição de contorno ajusante aqui,
suponhando que seja um canal maior, né, e ele está desaguando no rio, e que o nível do rio faz com que o canal tenha sempre um nível da água, em média, na elevação 54, né? Então, essa seria a nossa condição de contorno. Então, a nossa condição de contorno ajusante, se fosse nível conhecido, né, que a gente pode colocar lá no RecRaiz, e fosse um valor 54, por exemplo, o nosso fluxo ele ia ser forçado a estar nesse nível 54 aqui, que talvez o bueiro começasse a funcionar como um conduto forçado, né? Então, essas condições de contorno fazem bastante influência, sim. Só que no nosso caso, como a gente está trabalhando aqui, não tem uma condição de controle ajusante que foi identificada, né, que pode alterar esse nível, e nem a montante, e a gente consegue adotar essas declividades como condição de contorno. Certo. A pergunta também complementar aqui do Tiago: se fosse definido ao invés de uma entrada abauleada, uma parede de 45 graus, mudaria muita coisa? Então, a gente Uma teria entrada que abaulada, analisar aqui você no, fez no com a entrada abaulada, né? basicamente o que ia mudar aqui era o nosso coeficiente de perda de carga, né? Se no perfil da linha d'água ia mudar muita coisa, eu não consigo dizer sem simular novamente e Aham. mudar as configurações do bueiro lá, né? Mas a gente teria aqui, com essa entrada com paredes, um coeficiente de perda de carga menor de 0,7 e 0,5. Uhum. Iria para 0,5. Se isso seria relevante para mudar o nosso perfil de linha d'água, só simulando novamente. Mas o ideal é que a gente consiga definir, né, previamente como vai ser a nossa estrutura e já adota o coeficiente certo, né? Exatamente. Também isso vai refletir em efeitos econômicos também, né? Toda essa parte de geometria, então é muito importante testar várias geometrias, né, de bueiro para ver essa questão da economia, né? Porque você mudar, né, a forma ali da entrada do bueiro, se é baulada ou com inclinação, isso também reflete economia, né, para o projeto. Então é Isso. importante ver, né, se existe uma folga, fazer mudar a geometria um pouco para ver se gera mais economia, né, no dimensionamento. Então Isso. acho que é Basicamente, a gente tem que fazer um projeto que seja o mais barato possível e com maior isso, segurança hidráulica, né? com Então, maior tem segurança que hidráulica. encontrar o meio termo aí. Mas qualquer alteração que você faça, aí você tem que ver o trade-off econômico, né? Para a gente construir essa parede aqui, teria muito mais gasto do que simplesmente serrar o bueiro na entrada, né? Para conformar com a declividade. Só que Essas aí a que... gente teria uma parte de carga menor. E aí tem que ver se isso compensa, né? Isso. E essa questão da economia, da valoração após essa simulação hidráulica, o Alisson, isso é outra equipe, né? Certamente que faz, né? Essa avaliação econômica do projeto, né? Para ver quanto que vai ser de custo, porque uma coisa é fazer o teste, né? Saber se qual o dimensionamento que tem que ser feito para o bueiro do ponto de vista hidráulica, mas isso vai ter uma outra fase da análise econômica, né? E testar também, pode ser que economicamente fique inviável e aí você tenha que voltar para o teu projeto para tentar achar um bueiro ali, né, com uma geometria um pouquinho diferente que gere lá uma economia maior lá na frente, né? Também, então, Isso. para se encaixar um pouquinho, né, no, nas questões financeiras, né? Basicamente, só que a minha parte do trabalho Claro. acaba no dimensionamento Aí. hidráulico, né? E aí a Perfeito. análise econômica, particularmente, eu nunca fiz, mas a gente tem que ter consciência, né, do que a gente está dimensionando, se a gente está dimensionando uma coisa que não é necessária, né? Matando uma mosca com a bala de canhão. A Uma gente tem bala de que canhão. garantir a segurança hidráulica, né, que é requisitada para aquela estrutura, mas também visar a economia, né, para não dimensionar uma coisa catastrófica e desnecessária, né? Perfeito. E qual os maiores tempos de retorno que você já simulou com bueiros? Em geral, o limite é 100 ou pode ser que você encontre ali, do ponto de vista de projeto, tempos de retorno um pouquinho superiores do que 100? Então, vai depender do interesse naquele acesso, né? Se a gente tem, Isso. por exemplo, uma indústria que ela está construindo um acesso e que nesse acesso vai ter alguma coisa muito importante, né? Digamos,
uma ferrovia que ela não quer que tenha risco nenhum, ou então se uma correia que vai passar para transportar, que eles usam para transporte, e essa correia é muito cara. Então, isso vai depender muito das consequências que a gente teria com o rompimento de um bueiro, né? Com o Com a bueiro falha, falhar. né, do projeto, né? Exatamente. Mas, geralmente, assim, em termos práticos, para rodovias, etc., a gente varia entre 25 e 50, né? Porque aí, Uhum. se o bueiro falha, não terra acima de 50, basicamente você vai fechar aquela rodovia ali e refazer o bueiro, né? Isso. Exatamente. E aí também, e também esse tempo de recorrência, né? Em média ali, uma vez a cada 25 anos, 50 anos, né? De uma falha acontecer dessa é razoável, né? Para uma Uhum. rodovia, né? Para esse tipo de Isso, para uma finalidade. rodovia. Bom, aí o Pedro fala aqui, o Pedro Baixo, ele fala, é muito comum ver esse vai e vem aí dos projetos, né? Entre o pessoal do projeto e orçamento, né? Queria que você comentasse um pouquinho aí. É comum você encontrar isso também, Alisson? Na prática, assim? Particularmente, eu nunca tive problema não com isso, assim, de ter que redimensionar por questão de orçamento, principalmente em termos de bueiro, né? Porque às vezes o bueiro acaba saindo bem barato quando você olha o orçamento global de um cliente, né? Mas e também é aquela questão de você ter dimensionado uma coisa que você sabe que já foi econômico ali, né? Não teria nem o que questionar, assim, muitas vezes. Porque se pede para diminuir o orçamento e você teria que mudar o material, aí você não garante a segurança hidráulica, aí fica a questão de argumentação, mas eu nunca passei por isso não, até agora. Perfeito. Vou botar mais uma questão aqui, não é nem uma questão, é um comentário. Excelente metodologia, usava o River and Flow Analysis dentro do Civil 3D. Com a descontinuidade desse módulo do RecRaiz, ele exportar a geometria conforme ensinado na live. Falaram que então descontinuaram então, né, essa ferramenta, né? Que é o River and Flood Analysis, né? Dentro do Civil 3D. É isso? Eu nunca trabalhei com essa ferramenta, né? No Civil 3D, basicamente, eu trabalho para exportar, né? Para o RecRaiz. Então, eu nunca Uhum. fiz análise hidráulica dentro do Civil 3D. É sempre Civil 3D é meu aliado para conversar com o projetista, né? E exportar Isso. sempre para o RecRaiz, que é uma ferramenta mais consagrada aí para dimensionamento, né? Uhum. Eu achei muito interessante, viu? Esse pré-processamento no Civil 3D. Eu acho que é a primeira vez, né? Que a gente está mostrando assim de forma pública, né? Porque a gente tem vários cursos, né? Também privados aí, o pessoal tem que pagar, mas assim eu nunca vi em nenhum vídeo, né? Público de domínio público esse pré-processamento feito pelo Civil 3D e essa importação, né, da geometria pelo RecRaiz, né? Então achei muito bacana mesmo e como você fez isso rápido, né? Ali dentro do Bem Civil rápido. 3D. Tu tem como falar um pouquinho sobre essa diferença, por exemplo, em comparação com o próprio ferramenta do é, do RecRaiz, né, que é o ResMapper. Quais são, por exemplo, o que é que você vê assim de vantagem e desvantagem, né, do, do Civil 3D para o ResMapper, por exemplo, que você indica, não, o Civil 3D é muito melhor nisso aqui porque, né, o ResMapper não tem esses pontos aqui. A principal vantagem é você não precisar ter que gerar um MDT, né? Para mandar para o RecRaiz para conseguir trabalhar lá, né? A gente trabalha sempre com essa surface, né? E basicamente, se eu faço depois que a minha surface está criada aqui, se eu faço alguma alteração numa elevação ou numa curva de nível, eu digo, essa curva de nível eu quero puxar um pouco para cá, porque eu vou fazer uma escavação aqui, ou então eu quero mudar a elevação aqui do meu fundo, e aí a minha superfície já vai automaticamente se atualizando, né? Atualizando, E aí eu não exatamente. precisaria mexer mais nada. Basicamente, se eu atualizar aqui uma elevação,
a elevação de fundo, digamos que eu mudei todas e saí alterando aqui a elevação do vértice. Automaticamente aqui a minha surface ela já vai estar reconstruída, né? Se eu deixar essa opção Rebuild Automatic. Se não, eu só clico aqui e seleciono de novo Export to RecRise e importo lá de forma muito rápida, né? Se fosse usar o ResMap, eu ia ter que pegar a minha surface, exportar como TIFF, importar no ResMapper, fazer o pré-processamento de novo ou mudar o TIFF lá, e aí não fica prático, né? Como eu mostrei aqui, é muito rápido fazer tudo no Civil 3D, e quando a gente está em nível de projeto, né, a gente tem bastante alteração de viabilidade mesmo. Aqui eu já trouxe uma topografia mais mastigada, né? Mas às vezes a gente precisa alterar o fundo, a declividade do fundo, porque não está fazendo passar aquela vazão lá no bueiro, ou está tendo um comportamento que a gente não quer. Então a gente fica... É um trabalho de ficar mudando também muito a topografia, né? Então, dessa forma eu entendo que já fica bem integrado assim, depois é só exportar no RecRise e receber lá tudo e ressimular, por exemplo. E assim, qualquer mudança que você faz aí também, né, em termos de geometria, vai ter impactos, por exemplo, em escavação, vai ter, né, como tu falou ali, e vai ter um impacto também econômico, que o Civil 3D ele já tem módulos, né, já ouvi falar, que já consegue fazer toda essa parte do que é que vai ser escavado, do que é que vai ser aterrado, em função da passagem do canal. Então, qualquer alteração que você possa fazer aí, ele já vai fazer toda essa avaliação, né, do que é que vai precisar ser escavado, aterrado, vai dar os volumes para você, e isso gera no impacto econômico também dos projetos, né? E isso rapidamente você consegue levar isso pro RecRise. Isso que é o fantástico, né? Você tem um impacto disso na obra e leva, né, essas simulações que você está fazendo, né, do canal, de como é que ele vai ficar, né, no projeto, leva rapidamente pro RecRise para ver se, do ponto de vista hidráulico, tá tranquilo, né? Passa, né? Então acho que essa integração aí do Civil 3D com o RecRise, do ponto de vista de projeto, é bem bacana, né? Bem bacana mesmo. É muito, muito bacana mesmo. Muito bem, muito bem. Então, a gente pode já se caminhar então para o encerramento da live, né? Já esgotaram aqui as questões. Assim, tem muitos comentários aqui para você, Alisson. Pessoal dando um salve aí para você, falando muito boa apresentação. A Laura, né? Nossa colega Laura Honório. Parabéns, mestre Alisson, excelente apresentação, tema importantíssimo. Everton Amorim, parabéns, obrigado pela apresentação, muito boa. Laís também aqui, Laís Marques presente, parabéns, Alisson e professor Roberto, muito boa apresentação. Parabéns principalmente para o nosso palestrante aí, eu só estou aqui só moderando, mas ele aí fez uma excelente explanação aí. Letícia, né? Tá aqui também, Letícia Leite, muito boa. Tem que estar, né? Tem que estar presente. Tem que estar e tem que comentar também, né, Letícia? Se não comentar, aí vai dar DR mais tarde. Muito boa apresentação. Lucas Silveira aí falando também, parabéns pela iniciativa, muito boa apresentação. Reforço que foi dito pelo professor Carlos, vídeo sobre esse tema brasileiro não tinha visto nenhum. Então, vocês aí... a gente vai tentar fazer, né, Alisson, uns cortes nessa live aí para disponibilizar esses trechos aí, né, principalmente desse pré-processamento, que foi uma sugestão do Alisson, né, pegar só essa parte de pré-processamento, fazer um corte do Civil 3D e vamos fazer isso sim, vamos fazer isso, eu acho que é bem bacana. Pedro Barros dando os parabéns também aqui pela apresentação. E dizendo que está começando a se aventurar no RecRise e está separando os tópicos para estudar. Não, tem que ser, né? RecRise é ferramenta super importante, né? Então, eu queria só que tu comentasse um pouquinho sobre isso, Alisson, porque o mercado está muito aquecido, né? Principalmente na engenharia hidráulica, né? E o RecRise tem sido uma ferramenta muito útil, né? Para os profissionais, né? E assim, você que está nesse campo profissional, eu queria que tu comentasse um pouquinho isso também, a sua percepção
né, dessa ferramenta para atuação profissional mesmo. Você recomenda? Isso, a gente trabalha muito com HackRAS, né, para diversas aplicações práticas, assim, é uma ferramenta muito consagrada, né, muito bem aceita para ser aplicada em estudos, né, e acho que realmente o mercado está aquecido, né, a gente está numa época muito boa para quem quer trabalhar com hidrologia hidráulica, e saber HackRAS é essencial, né, para atuar nessa área. É uma das ferramentas mais utilizadas, né, para fazer dimensionamentos hidráulicos e fazer simulações hidrodinâmicas. Então, a gente tem outras ferramentas, né, que trabalham também com esse tipo de simulação, sendo que saber HackRAS também é um primeiro passo, né? É uma ferramenta que já é muito utilizada, tem bastante material, então é, é interessante para quem está começando saber utilizar o HackRAS, né? E a gente tem uma infinita possibilidades de aplicação, né? Legal, bacana. Então também recomendo demais o uso do HackRise aí. É uma ferramenta simples e tem muito material já disponível aí para que vocês consigam, né? Todo mundo consiga aí se qualificar no HackRise. No próprio canal a gente disponibiliza alguns cursos básicos, né? Obviamente, e assim, do ponto de vista profissional tem que ir mais além ali do que aquilo ali, certamente. E tem muito material, cursos também e estão aí disponíveis para que vocês se qualifiquem mais, cada vez mais usando o HackRise. O HackRise ele pode ser aplicado para várias coisas, né? A gente está tentando segmentar um pouco as aplicações para mostrar aqui no canal, mas realmente tem uma gama de aplicações e Bueiros é uma delas, né? Bueiros é uma delas. A gente tem outras aplicações, pontes, né? Que a gente ainda nem explorou aqui. A gente já explorou sobre mancha de inundação, mas tem muita coisa do ponto de vista profissional, técnico, que a gente ainda não explorou aqui no canal do HackRise e a gente vai tentar fazer isso nas próximas lives ou, enfim, nos próximos cursos aí também. Bom, então acho que a gente pode encerrar, o Alisson. Finalizando, queria agradecer mais uma vez, né, a sua disponibilidade e de nos ter agraciado aí com esse conhecimento, né, sobre simulações hidráulicas de bueiro. E, enfim, dizer que a gente está muito feliz aí, que eu tenho certeza que vai ser muito útil, né, para os profissionais, né? Então, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade, professor, e transferir, ensinar, né, o que a gente aprende é sempre importante, principalmente no momento em que a gente está precisando de profissionais na área, né, e pessoas interessadas em trabalhar com hidrologia hidráulica. Então, é muito importante a iniciativa do senhor também com esse canal para disseminar o conhecimento, né? Eu agradeço o convite. Muito bem, muito bem. Então, a gente encerra por aqui a live. Queria agradecer a presença de todos aí e desejar uma boa noite e a gente se vê então na próxima. Obrigado, Alisson. Valeu, a gente se fala aí. Um abraço, cara. Até a próxima. Valeu.